Boa tarde a todos os que se encontram aqui na Catedral do Porto, também aqueles que se encontram connosco em sala virtual. Damos início a mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, concretamente ao ciclo deste ano, de 2024, que dedicamos ao tema Santidade à Portuguesa, da Invência às Relíquias e do Culto à História. Esta sessão de julho, esta última sessão de julho e última também antes da nossa interrupção de agosto em virtude de férias, é dedicada ao tema Sílvia Cardoso, a vulgaridade de um percurso de vida no panorama cultural e religioso da primeira metade do século XX. Para abordar o tema connosco nesta tarde, temos connosco a professora Helena Osvaldo, que é docente de História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem dividido a sua investigação pela história da família, a história das práticas religiosas das pessoas comuns no período moderno e pela história da produção de informação, especialmente das instituições laicais e clericais. A professora Helena Osvaldo tem participado frequentemente, mês a mês, no nosso seminário e também já tem orientado sessões em sessões do seminário anteriores. Nós vamos proceder como habitualmente, com uma primeira parte expositiva. Após essa primeira parte, dedicaremos o tempo às observações e perguntas dos participantes. Nessa altura, os que se encontram em sala virtual, para os que se encontram em sala virtual, abriremos os microfones e poderão também participar colocando as perguntas por chat. Obviamente, os que se encontram aqui na Catedral poderão fazer as questões diretamente. Passo de imediato, então, a palavra à professora Helena Osvaldo para a apresentação. Então, muito boa tarde a todos e certamente começo por agradecer à direção do seminário a inclusão desta sessão naquilo que é a temática da santidade à portuguesa e devo uma explicação. A minha formação é em História Moderna, Portugal, portanto, estar a atrever-me a entrar em espaços da história contemporânea pode ter custos, mas eu tive um contacto com esta figura, Sílvia Cardoso, a partir do seu arquivo. E há bocado ficou claro no currículo que tem algum trabalho em termos de tentativas de organização, de documentação em fundos arquivísticos e há uns anos atrás foi proporcionado esse contacto com o arquivo pessoal de Sílvia Cardoso. E depois, por razões várias, não houve um desenvolver desse projeto de descrição arquivística, mas este contacto que me foi dado ter com aquilo que foram os escritos de várias ordens de Sílvia Cardoso, levou-me durante anos a pensar quem seria esta pessoa, porque fiquei muito impressionada, devo confessar, pelo aquilo que era o modo de registro desta senhora. Ela aproveitava qualquer tipo de papel, qualquer bocadinho de papel que servia para tomar apontamentos, podia ser um santinho, uma pagela, podia ser um livro em que em qualquer página ela ia tomando apontamentos, ia produzindo informação, ia refletindo informação que acabava de ler ou que acabava de ouvir. A descrição arquivística do seu fundo será pôr à prova toda a gente, porque, entre outras coisas, ela usava até cores diferentes que certamente tinham um sentido e que atribuíam um sentido também às suas palavras. A partir do momento em que esta senhora foi alvo de atenção por parte das autoridades eclesiásticas e que se iniciou um processo
que se pretende venha a atribuir oficialmente qualidade de santa. Neste momento é serva de Deus, portanto já tem uma primeira classificação no percurso. A Sílvia Cardoso, a partir desse momento, houve uma preocupação por parte dos postuladores, e especialmente deve-se mencionar aqui assim o padre Ângelo Alves, que se dedicou exaustivamente a esse trabalho, de reunirem a informação e, portanto, o arquivo pessoal, não sei com que critérios isso foi definido, não consegui encontrar nenhum escrito que estabelecesse essas regras, mas o arquivo pessoal da Dona Sílvia Cardoso foi desmembrado do arquivo da Casa da Família. Portanto, já ficámos a saber que há duas grandes fontes, uma que é o arquivo pessoal, outra que é o arquivo familiar, e foi sujeito a uma série de manipulações no sentido de organização desses documentos. Inclusive foram transcritos grande parte desses mesmos documentos, com critérios que também devem ter sido, digo devem, nunca encontrei o registro escrito desses critérios, mas que devem ter sido estabelecidos por aqueles que estavam designados para a causa. E, em determinada altura, cruzei-me, portanto, com o arquivo, tomei consciência desta riqueza de informação e, enfim, já me tinha cruzado com algumas alusões a Sílvia Cardoso, no que dizia respeito a algumas redes em que ela circulava na cidade do Porto, na primeira metade do século XX, e daí assim este meu atrevimento em vir tratar da vida e da obra desta senhora. O seu nome completo, que assim passou a estar mais simplificado, ela ficou conhecida como Sílvia Cardoso, mas é Ferreira da Silva, Sílvia Cardoso Ferreira da Silva. O Ferreira da Silva tendeu a desaparecer e ficou este nome simples de Sílvia Cardoso. Cardoso, que não é tão simples quanto isso, já agora convém já dizer, porque do lado da mãe ela está ligada à família de Amadeu de Sousa Cardoso, que era primo da Sílvia, como ela costuma ser tratada na localidade em que nasceu, em Passos de Ferreira, e certamente também nas redes conhecidos de amigos, de familiares desta mulher. 1882, 1950 são as datas da sua vida terrena. Não me atrevo aqui assim, se bem que a maior parte da bibliografia, conforme consta da ficha deste seminário, seja uma bibliografia que tem mais a ver com um olhar, diria, teológico, de espiritualidade sobre os escritos desta senhora do que propriamente sobre outros aspectos. E não sendo, portanto, no sentido à vontade com esses escritos, mas não deixei de os ler, de tentar ser exaustiva e de ter que fazer, por isso, algumas digressões por áreas que não são do meu conhecimento direto. E o que eu tentei aqui, assim, neste título, foi chamar a atenção para um percurso de vida que me parece perfeitamente vulgar desta mulher num contexto religioso e num contexto cultural que é muito marcado pela sua terra de nascença, portanto, por um espaço rural, Passos de Ferreira, na altura era totalmente rural, por um espaço urbano, ou por vários espaços urbanos, e o espaço urbano do Porto, ela está constantemente em trânsito entre Passos de Ferreira e o Porto, mas também
Braga, mas também aquilo que eram na altura algumas vilas, como, por exemplo, a Póvoa, está muitas vezes longos tempos, longas temporadas em Lisboa, onde tem família, e onde depois já de desenvolver uma obra que lhe é de algum modo encomendada pelo cardeal patriarca, e passou alguns anos também no Alentejo. Várias vezes está presente na Guarda, várias vezes em Trás-os-Montes, muitas vezes simplesmente com a atividade de lazer e férias. Aqui ela vai juntar rapidamente outros ingredientes. Portanto, os seus primeiros contactos podem ter sido, por exemplo, no caso do Vidado, para ir com a família, como outras pessoas dos mesmos grupos sociais faziam na altura, ir passar uns tempos às termas. Rapidamente ela aproveita esse espaço para outro tipo de ação, que é uma ação de apostolado. Aqui assim, porque acho que também, sendo alguém nascido em 82, já podemos usar este outro testemunho das fotografias, e para terem uma ideia da casa onde ela nasce, em 1882, e que imediatamente nos permite perceber que, apesar de ser um meio rural, ela pertencia a um grupo específico por espaço de nascença e onde cresce, que é um grupo de proprietários. E não é, acho eu, de tão pouca importância, vou adiantando que todos os espaços onde ela vai estar presente têm denominações como Casa da Torre, Casa da Gandra, Casa de Quintela, com tudo o que isto significa no Entredouro e Minho, a carga histórica ligada a estes nomes e a estes títulos, e depois, mesmo em Lisboa, ela estará, por exemplo, na Casa da Quinta do Bosque. Aqui assim no Porto, a sua atividade passará na Rua do Falcão, em Campanhã, pela Casa do Falcão, a casa que vai ser conhecida como a Casa da Ação Católica, mas onde ela faz uma série, ou é muito responsável por uma série de organizações, e noutros espaços, em Espinho, por exemplo, que será o último espaço em que ela se dedicará, apesar de uma relação antiga com Espinho, tal qual o primo de Sousa Campos, mas em Espinho também aqui assim as casas serão casas, nós podemos ligar, quer a proprietários rurais, portanto, gente com algumas posses, mesmo que a rentabilidade da agricultura não os deixassem viver muitas vezes da forma que talvez gostassem, mas é uma casa como esta que ela nasce e que ela morre também, quer dizer, que morre no hospital, mas é levada nas vésperas para outra vez para a sua casa da Torre. Cresceu até aos 7 anos de idade, foi bebê de poucos meses para o Brasil, e este engenho de Tapacurá, em Pernambuco, é um dos engenhos da família. Portanto, são proprietários no Entredouro e Minho, são proprietários em Águeda, são proprietários também no Brasil. E este não é o único engenho, este é mais um que tinha sido adquirido recentemente, talvez não por uma aquisição direta do pai, mas por terem herdado de familiares este engenho, e ela segue com a família, ainda bebê. É bom percebermos que há aqui assim alguns dados que acompanham a história de muitos outros milhares de portugueses que, exatamente por esta altura, estão a sair de Portugal em direção ao Brasil, no momento em que a imigração vai ser tão forte, que depois a discussão pública em cortes será
não terá fim, mas onde também quantas das nossas obras de literatura têm esta menção a quem sai para o Brasil, e muitos casos de retorno, muitos casos de êxito e muitos outros, muita dificuldade. Tem agora aqui assim, a menina, não é? O retrato de família que certo encontramos em muitas outras famílias, uma fotografia de pior qualidade, mas que me parece que é interessante, que é vê-la com familiares neste espaço de Passos de Feira, de produção agrícola, e aqui assim já uma fotografia da creche e escola que ela funda em Passos de Feira. A partir dos 30 anos de idade, Sílvia Cardoso começa a ter uma atividade que parece bem chocada. Tivesse estado até essa altura a tentar alguns caminhos e algumas vias e depois não mais parará até 1950, ainda nas vésperas de morrer, tinha fundado mais uma instituição, seja creche, seja hospital, seja patronatos. Os patronatos estão na moda nesta primeira metade do século XX e ela está ligada a muitos. Casas, lares, por exemplo, para mulheres desempregadas, que fundou aqui assim no Porto, lares para mulheres que tinham entrado na prostituição e que ela entendia que tinham que ter uma hipótese de vida, ela está sempre a surgir com novas propostas, que assim nesta fotografia, claro, os meninos, as meninas, é nisto, porque as necessidades assim obrigavam, não por vontade tão grande dos tempos, e aqui assim a figura de uma freira, neste caso franciscana, é quem ela entrega, ela organiza, ela prepara, ela arranja os capitais para financiar estes espaços, estas instituições, mas depois entrega a outras, normalmente a congregações em quem ela deposita confiança, e ela aparecerá, porque há muitos testemunhos destas crianças, depois já pessoas de idade, quando são interrogadas no processo de canonização, e que estas meninas e meninos de então se lembram de que estavam muitos dias em que ela ia à creche, ia à escola e estava com os meninos. Porque isso era sempre a altura de festa, por várias razões. Primeiro, recebiam doces, portanto, não se esqueçam disso, mas sobretudo porque se sentiam muito acompanhados, porque ela os conhecia. Portanto, isso marcou, provavelmente também terão sido marcados por muitos outros castigos, como era o próprio da escola nesta altura, mas há aqui assim uma lembrança muito positiva. Aqui assim, coloquei uma imagem de uma atividade a que, primeiro, é o mundo em que ela se move, este mundo em que ela cresceu em Passos de Ferreira. Isto é uma das grandes feiras do Conselho, a Feira do Có, e ela atreve-se, nos anos 20, a fazer uma coisa que quase é escândalo. Exatamente porque nos anos 20 também, logo entre 19 e 22, ela tinha fundado, a creche tinha fundado, ou melhor, tinha organizado o hospital, tinha mobilado o hospital de Passos de Ferreira, e isso prende-se com a pneumónica, o facto de ela ter adoecido com a pneumónica e sobretudo do pai ter falecido, de uns anos antes ter morrido o seu noivo, noivo que era médico, que era também da região, que era um primo, aliás é o segundo primo com quem ela tem uma relação
que poderia redundar num casamento. Ela gosta mais do primeiro primo, os pais gostam mais deste outro primo, e o outro era da Marinha e este é médico. E está tudo combinado para o seu casamento, e nas vésperas do casamento o noivo morre. E aí assim, isto é 1913, e para Sílvia Cardoso, nesse momento, parece muito claro qual vai ser o caminho dela, e, portanto, deixa de estar no mercado de casamentos que a família acarinhava e gostaria para esta sua filha, e ela vai seguir um outro caminho. Já tinha tido algumas dúvidas antes, depois as circunstâncias da vida, mas ela tinha ido, estava tão comprometida com esse casamento, que tinha ido a Paris e a Londres comprar o seu enxoval. Portanto, nesse sentido, é uma mulher muito mundana, que tinha ido fazer essas compras. Enxoval depois que vai gastar nas diferentes obras. Aquilo era um enxoval considerável, porque em tantas obras há lençóis, há panelas, há isto e aquilo que ela tinha comprado para a sua casa, que realmente estava bem servida. E, exatamente nestes anos 20, ela atreve-se a andar pelas feiras da região, onde é conhecida, evidentemente, e ela atreve-se a andar por aqui com uma amiga a fazer peditórios para as suas obras. Portanto, a sensibilizar as pessoas. Isto causou em certos meios de Penafiel, de Passos Ferreira, causou algum desconcerto. Não em todos, mas em alguns causou, porque as pessoas ainda que foram testemunhas em todo o processo e que foram interrogadas, lembram-se de que havia alguns comentários muito pouco abonatórios desta atitude da senhora que ia pedir. Vamos pensar que pedir foi, durante o século XIX, classificado sempre, já vinha de trás, mas é classificado de uma forma muito aguda no século XIX, como algo que é contrário a uma série de valores desse mesmo século XIX. O trabalho é um valor no século XIX. Alguém que andava a mendigar, que era pedinte, estava a pôr em causa um dos valores fundamentais, e ela assume esse criada, portanto, num outro ambiente, onde não necessitou de pedir, mas conhecendo, porque a casa paterna se dizia na região, como em muitas outras casas, as pessoas chegavam, faziam peditórios, pediam sopa, mas também pediam outras coisas, e havia uma resposta nesta casa da torre. Portanto, ela sabia dessa relação, mas do ponto de vista dos valores que estavam aceitos nesta sociedade, mendigar era claramente algo muito negativo. Podia até levar à prisão. Sílvia Cardoso atreve-se a fazer isto e vai dar o tom junto de outros. Não nos vamos esquecer que a contemporânea de Sílvia Cardoso, nesta região, a tratar de algumas questões, há de ser o Padre Américo. E ele também sabe pedir. Por isso há aqui assim alguns traços que aproximam estas pessoas. E foi por isso que me pareceu que valia a pena mostrar-vos o mundo masculino, essencialmente das feiras, mas mostrar-vos esta fotografia. Aqui assim, uma outra fotografia de uma outra casa, que eu há bocado mencionei, a Casa da Gandra, em Paredes. Todas estas casas ainda existem, por isso podem, se quiserem fazer uma pesquisazita, chegam a estes conhecimentos deste espaço. São todas muito bonitas, a meu ver, se bem que estejam em relativo mau estado, mas são muito bonitas. Estas casas grandes, e aqui assim, esta Casa da Gandra vai ser requisitada por Sílvia Cardoso a partir também dos mesmos anos 20 e, mais concretamente, a partir
de 23 para ela realizar aquilo que é uma das suas obras importantes. Ela realiza retiros. Retiros vocacionados para uma coisa que lhe parece essencial, é que ela entende que é preciso transmitir a boa nova e que se deve fazer isso através de diferentes modos. Ela está constantemente a abordar pessoas na rua, nos meios de transporte, na caminhonete, no comboio. As pessoas lembram-se de terem sido abordadas por uma senhora que, com o andar dos anos, hoje também ia ficando mais velha, mas algumas se lembravam de uma senhora mais jovem, e que entrava em diálogo. Não era daquelas pessoas que fazia a viagem em silêncio, entrava imediatamente em diálogo com os seus companheiros de viagem, que às vezes não queriam falar com ela, mas que ela quase se impunha, e trazia sempre nos bolsos, ou na carteira, ou nos cestos que transportava consigo, parecia um bocadinho, enfim, por estes testemunhos parece ter andado sempre cheia de tralhas atrás, e andava cheia de medalhas, pagelas, crucifixos, que impingia a toda a gente, quer as pessoas quisessem, quer não, levavam para casa qualquer. Alguns não queriam mesmo receber nada, estavam até na oposição, não eram batizados. Não vamos esquecer que isto são os períodos, não é? Em que tanta gente, Passos de Ferreira, por exemplo, tem um forte implante logo na República do partido, enfim, republicano, de gente muito aguerrida, de muita gente que estava a léguas daquilo que tinham sido as vivências da casa da Torre de Silvia Cardoso, e ela entende que há aqui assim um meio que é muito eficaz, que é juntar as pessoas durante 2, 3 dias e convidar gente para ir pregar nos retiros. Ela está sempre a pregar nos retiros, mesmo que convide outras pessoas, nunca se cala, tem sempre uma palavra para dizer, impele outras pessoas a falarem e convida sobretudo médicos, convida escritores, convida alguns advogados e convida, evidentemente, padres. Não é? Os retiros, ela chegou aos retiros, o exemplo de retiros que usa são os exercícios espirituais inacianos. Portanto, ela fez uma experiência em Tui, na altura em que os jesuítas ainda não podiam estar em Portugal, faz uma experiência em Tui, é muito, tem 2 padres, um primeiro com quem ela quase se zanga, que é o padre Vaz Serra, em Lisboa, e que a tinha pretendido, ainda antes da República, de orientar toda a sua vocação, e ela não fica nada contente com a ideia, ela tinha dúvidas em relação ao seu noivado, ou melhor, aos seus escolhidos, entre os 2 primos, e estava com dúvidas nessa altura, e o padre Vaz Serra tenta reorientá-la, ela não achou graça, e portanto não mantém esse contacto, se bem que mais tarde vem outra vez a cruzar-se com ele. Outro senhor que a marca muito é o padre que nós vamos depois reencontrar em muitas obras de apostolado, que é, enfim, que vai ser, e por sorte, o seu arquivo, o arquivo importante de uma das suas obras, o arquivo de Cristo Rei, está a ser organizado, ou melhor, já está organizado, e por isso já podemos chegar até lá, que é o padre Sebastião Pinto Rocha. Padre Sebastião Pinto Rocha, que é irmão de uma
amiga de Sílvia Cardoso, ou melhor, de uma conhecida de Sílvia Cardoso, de quem ela se torna próxima, e esta irmã de Sílvia Cardoso, do padre Sebastião Pinto da Rocha, terá, são tudo mulheres fundadoras, terá muita importância na congregação, em duas congregações, uma fundada em 23, a que está, enfim, de que foi fundadora Luísa Andaluz, que é muito próxima, não é morreu muito mais cedo, mas é próxima em termos da sua vivência, ou melhor, a Dona Silvia morreu muito mais cedo, mas são muito próximas nas vivências, que são as servas de Nossa Senhora de Fátima, mas Sílvia Cardoso andou aqui assim quase que a empurrar algumas das irmãs que vão estar com Luísa Andaluz nesta fundação, e a outra, que será posterior à morte, a fundação acabará por só se realizar em data posterior à morte de Sílvia Cardoso, mas que é também protagonizada por gente do círculo de Sílvia Cardoso, que são as Irmãs Reparadoras Missionárias da Santa Face. Só o nome é complicado e umas terão bastante mais êxito que as outras, mas elas denotam algumas preocupações que são o tal pago cultural e religioso em que se move Sílvia Cardoso. Portanto, por um lado há aqui assim influências políticas, e dos jesuítas que estão fora do país, que estão banidos, mas que continuam a ter uma ação. Por exemplo, o padre Sebastião Pinto da Rocha, logo que há uma abertura, virá. É verdade que não vai para muito longe, parece que tem medo das estratégias de que venha a acontecer outra vez uma expulsão, ficará no litoral, na Póvoa, Esmosende, será essa o seu quartel-general, mas para além de poder ajudar aqui assim Sílvia Cardoso no que diz respeito aos retiros e à fórmula dos exercícios espirituais, que ela interpreta e reinterpreta. Eu penso que valeria a pena um dia os jesuítas virem a estudar isto, porque conforme agora, mais recentemente, há vários movimentos que têm reinterpretado os exercícios espirituais e que os têm renovado em vários países europeus. E muitos deles, de gente, por exemplo, que teve que fugir da América do Sul para a Europa, e que tem dado aqui assim belos testemunhos, que tem, por exemplo, aberto exercícios espirituais inacianos a todos, ou seja, também a outras confissões. O êxito muito grande que acontece neste momento é certas casas das jesuítas da Alemanha e da Áustria, prende-se exatamente com isto. São muitas vezes mais aqueles que estão de exercícios espirituais que vêm de outras confissões do que os católicos. Portanto, há aqui assim uma reformulação dos exercícios, e Sílvia Cardoso fez um bocadinho, acho eu, isso a partir dos anos, a partir da sua experiência de 1917 e depois, quando em 23 resolve avançar para os exercícios. A hierarquia da Igreja tinha proposto alguns exercícios, mas eram chamados exercícios abertos, em que durante um dia se reuniam pessoas, faziam umas conferências, mas ela é muito mais radical, vai para os exercícios fechados, e esta mulher tem uma força espantosa porque organiza tudo. Não espera que outros organizem, ao contrário dos clérigos que estavam habituados a ter um número de pessoas que iriam organizar os aspectos práticos, ela faz tudo.
Ela, por exemplo, no arquivo dela, podem-se encontrar documentos em que, sem internet, sem telefones, andou a pesquisar os horários das caminhonetes e dos comboios que fazem a ligação entre vários pontos, quer sejam os do litoral norte, quer seja de Braga, quer seja de Barcelos, quer do Porto, para que aqueles a quem ela dirigiu os convites para irem aos retiros acompanhem de imediato com o horário dos transportes. E diz, eu irei providenciar que alguém vá à estação buscar, não é? Porque propriamente em Passos de Feira não tinham essa possibilidade, e se vier na carreira, há de vir na carreira X e Y. Enfim, isto só uma parte, eu que muitas vezes procuro transportes em 2024, percebo aqui assim, acho que hoje, com todos os meios que temos, vamos acertar menos transportes públicos entre certas zonas. Mas como é difícil, não é, adquirir esta informação? E ela fazia-o sistematicamente. Portanto, não havia aqui assim hipótese alguma para as pessoas faltarem aos retiros, dizendo não sei como é que lá chegar. Ela encontrava, mas depois tratava de tudo. Por exemplo, evidentemente, se fazia retiros, tinha que ter camas suficientes, tinha que ter roupa de cama, tinha que tratar das lavagens dessa roupa, tinha que evidenciar a limpeza, tinha que cozinhar, tinha que servir refeições e em todas estas casas ela preocupou-se sempre que houvesse um espaço, ou as casas já tinham capela, ou então ela estabeleceu, porque tinha que haver muitas horas de duração. E aqui assim, também, ela se cruza com aquilo que são movimentos da época e que não são só, enfim, santinos e pagelas, também são, por exemplo, de toda a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ela é uma imensa intérprete dessa devoção. Eu lembro-me de ainda nos anos 60, em algumas igrejas do Porto, de ver o que ficou desta época, acho eu, de algumas pagelas e de alguns santinhos com jaculatórias, não é? Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós, por exemplo, que nunca mais esqueci de ver aquela informação, penso que era em Nossa Senhora de Fátima, na igreja dos Jesuítas, o que faz sentido ser aí assim, mas também noutros sítios, outras formas pequeninas, rápidas, que para uma sociedade que era tão pouco alfabetizada como era esta sociedade, certamente estas eram fórmulas de difusão bastante eficazes. Silvia Cardoso tinha tido uma formação num colégio que, em termos pedagógicos, estava provavelmente, enfim, seria um colégio hoje muito bem classificado para os nossos critérios pedagógicos todos, porque ela foi, depois da vinda do Brasil, vai ser inscrita com a sua irmã, já agora parei aqui nas fotografias, mas disseram que podia mostrar a fotografia de família, onde é que está? Agora perdi-me nas fotografias. Ok, não está. Não sei o que é que aconteceu. Mas há uma fotografia muito bonita. Vocês podem ter acesso a estas fotografias de Silvia Cardoso, ou algumas das fotografias de Silvia Cardoso, na Fundação Canónica Silvia Cardoso, que tem um espaço na internet, também não tem assim muito mais, mas pelo menos tem uma pequena biografia de Silvia Cardoso, tem uma galeria de fotografias, e a Silvia Cardoso, bebé, nascido nos anos 80, tem uma irmã que será a única do grupo de 5 irmãos que vai sobreviver até estes anos 20. Irmã que se casa em
1919, com Dom José de Lencastre. E atenção, eu disse propositadamente não. José de Lencastre. José de Lencastre será a figura durante os próximos, provavelmente 50 anos, que marcará o escotismo português. E José de Lencastre e portanto, cunhado e cunhada parecem ser um bocadinho da mesma massa em termos organizativos. Estão muito ativos em vários espaços e eu penso que ela beneficiou muito deste cunhado, desta irmã, mas depois e dos muitos sobrinhos que nascem deste casamento, mas sobretudo da figura de José de Lencastre, porque ele deu uma ajuda importante nesta organização, por exemplo, dos retiros, mas também dos espaços a que ela se dedica, das suas obras. Isto aqui é uma fotografia do Hospital de Passos de Ferreira, porque, não é? Ela, e aquilo que eu estava a referir, depois de uma escolarização tradicional para meninas do seu grupo social, que é um bocadinho à imitação uma burguesia rural, que é um bocadinho à imitação daquilo que acontecia com aqueles que ainda continuavam a ter um peso em termos de representação social, que era a nobreza. Tem uma professora em casa e depois, mas é uma senhora professora de Passos de Ferreira, e depois, a partir de certa altura, vai para o colégio do Instituto das Doroteias em Gaia, ou seja, as senhoras que tinham sido fundadas por Paula Frassinetti, que estão a acabar de ser fundadas, já estão no Porto, mais concretamente em Gaia, e onde se segue, portanto, um novo modelo. E é que assim que ela e a irmã vão fazer alguns anos de escolaridade e onde vão cruzar-se com outras figuras curiosas do Porto, ou melhor, da Diocese de então, por exemplo, o padre Luís do Santuário, que depois já está ligado ao Santuário do Monte da Virgem, e que é capelão, não é? O padre Luís tinha tão pouco ou tanto que as irmãs, aliás, enfim, o Dom Américo tinha conseguido que ele se tornasse padre, porque lhe arranjou uma bolsa, e ele acaba por ter aqui assim o seu único espaço, as irmãs fundam no colégio um espaço para o padre Luís. Então, provavelmente, em alguma altura, não é? Esta gente se cruzou toda e há aqui, assim, certos sentidos de pobreza que vão, não é? Se vão alimentando uns com os outros. Quando ela, por exemplo, vai a Paços de Sousa visitar o Padre Américo, vai para oferecer umas bolas de couro. Entendia que os meninos de Paços de Sousa, os meninos do Gaiato, tinham, não é, direito. Reparem, nada disto confere com o retrato de uma senhora de determinados meios sociais que aprendeu certamente a bordar, que aprendeu francês, que aprendeu a tocar piano, não é? Naquelas nossas noções de aprender várias línguas, é verdade. E ela retirou bastante dessa sua formação e depois tem essa noção da realidade do mundo, que é uma realidade muito difícil neste Portugal, em que ela deixou para trás a sua juventude e assume-se como uma adulta comprometida. Já durante a sua adolescência e a sua juventude, ela claramente nota o mundo que se passa à volta, não é? Não está absorvida só pela rede de amigos ou de conhecidos da casa.
ela claramente já vai anotando o mundo, que é o mundo de todos os outros em Portugal. E nunca mais vai deixar de ser observadora. Ela, deixa-me que isso pode passar despercebido, mas é importante, hoje que falamos tanto da ecologia, ela tem uma forte ligação a todo o mundo que a rodeia, à paisagem onde cresceu, entre Douro e Minho, podíamos dizer tudo muito trabalhadinho, muito dividido, sim, sem dúvida, mas ela dedica-se especialmente às flores, vai ganhar uma série de prémios aqui no Porto nos concursos que também estão na ordem do dia, os concursos de flores, disto e daquilo, e portanto com isso entra também, tem contactos com muitas famílias que no Porto deram um tom, se fossem os concursos e o desenvolvimento, por exemplo, dos jardins de camélias ou fossem outros, ela está aí assim e penso que o tipo de uma obra que surgiu, enfim, mais recentemente, do padre Alfredo, não é? Sílvia, que é um livro que pretende ser para crianças, como é que se diz o tipo correto, não quero estar a José Alfredo Clamatites para Deus, uma história de Silvia Cardoso. O que o Padre Alfredo faz aqui assim é chamar a nossa atenção, essencialmente, dos pequeninos, para esse mundo a que ela dedica atenção e que, segundo testemunhos, ficava tão zangada, quase tão zangada com essa, quando alguém destruía as flores, quando alguém não tratava das flores, como quando alguém não tratava das pessoas. Ela depois voltava atrás e dizia as pessoas são mais importantes, mas zangava-se muito, e zangou-se em muitas alturas. E é por isso que havemos na Comissão de Melhoramentos de Passos de Ferreira, ainda no final do XIX e depois nos primeiros 20 anos do século XX, a ser muito ativa. Por exemplo, ela canalizou a água potável para Passos de Ferreira, entendendo que havia uma série que está na ordem do dia, é verdade. O noivo era médico, tudo, há uma figura central de Passos de Ferreira, que ela colaborou para a estátua que lhe foi erguida, que é o doutor Joaquim Leão de Meireles, e que fazia um diagnóstico sobre a situação e sabiam que podiam modificar a taxa de mortalidade tão alta se, por exemplo, criassem formas de abastecimento de água seguras dentro desta população. E ela está ligada a esses processos. Portanto, a sua visão, claro, muitos querem reduzir muito mais ao aspecto religioso. Ela aqui assim aproxima-se muito e fez-me lembrar muito outras mulheres desta geração ou próximas, como por exemplo Maria Lamas, estando num campo distinto, até ideologicamente distinto. Silvia Cardoso é muito tradicional, muito conservadora politicamente, mas estando em campos distintos, elas têm esta preocupação e esta noção de fazerem diagnósticos e deitar a mão à obra. E, portanto, ela participa e leva consigo, que ela devia ser muito persuasiva, e consegue levar muita gente a aderir, exatamente como faz quando mendiga na feira, também andou pelas casas dos conhecidos, das redes sociais, de quem eram elites de Passos de Ferreira, a convencer de que era importante esta, por exemplo, canalização da água e saneamento para esta população. E nunca vai esquecer estas, nós poderíamos aqui dizer, isto são obras de cidadania, pois sem dúvida, que ela depois faz ancorar num outro valor que desde pequenina vem a cultivar, que é a sua descoberta de Deus. Os escritos são bastante difíceis, acho eu, de ler.
tive uma ajuda muito grande para perceber algumas questões no trabalho de Joaquim Monteiro, A Espiritualidade da Serva de Deus Sílvia Cardoso, publicado em 96 na revista Humanística e Teológica, que foi essencial porque de todos os... ele dá um parecer para a causa de canonização. Há outros que dão pareceres, mas é muito mais rápido, dizem que não tem nada a obstar, enquanto que Joaquim Monteiro pretende fazer uma leitura de alguém que é da segunda metade do século XX, que passou pelo Concílio Vaticano II, daquilo que podiam ser as propostas de Sílvia Monteiro. Porque a partir de certa altura os escritos dela são quase só oração. Portanto, são escritos muito curtos, não há frases completas. Eu podia ter transcrito aqui assim alguma coisa, não o quis fazer, se bem que nos livros que estão disponíveis haja essas transcrições de parte do que ela diz, porque eu acabei por ter acesso ao arquivo numa situação que era para vir a dar continuidade ao projeto e ele não aconteceu e eu não me sentia à vontade para estar agora a usar esse arquivo sem mais em público. Mas são quase exclamações: o amor, a obra, o amor, por exemplo, e depois isto continua durante as frases. Com alguma variação, mas que é difícil perceber, não é? O pretendido. Depois há alguns elementos que permitem desvendar e perceber um bocadinho mais. Ela escreve muita coisa em retrospectiva, portanto, tem a noção que em determinado momento da vida, na altura não deve ter tido essa consciência, mas mais tarde interpreta a sua vida passada a partir de... e é que assim a grande descoberta dela é essa, que eu acho que se percebe muito bem quando se entende quais são as suas grandes devoções. As suas devoções em termos de santos que a acompanham ao longo de toda a vida é Santo António. Há um momento em que é muito de volta de Santa Inês, mas depois isso vai ficando para trás, e é a Santa Teresinha de Jesus. Ora, a Santa Teresinha de Jesus quase é contemporânea dela. E é espantosa a velocidade com que os escritos de Santa Teresinha, numa tradução que ainda não é autorizada, mas começam a ser divulgados em Portugal. Isto também me fez obrigatório, não é? Obrigatoriamente ir ver o que é que aconteceu com esta difusão de Santa Teresinha de Jesus, seus escritos, como é que chega aqui assim, ela começa a ser marcada por esta figura que, reparem, ao contrário daquilo que acontecia até então, e é que assim que Sílvia Cardoso me parece estar para ser inovadora, é que ao contrário do discurso, que é muito vulgar, no final do século XIX e em grande parte da primeira metade do século XX, de que o mundo, e certamente tinham razões muitas para isso, o mundo tem vindo a desacralizar-se, tem vindo a atentar contra o amor de Deus, e isso são pecados dos homens, não é? Há uma grande esperança do século XIX em valores como a liberdade, em valores como o indivíduo, não é? E já não um coletivo, em valores do progresso. O progresso está sempre presente, e sobe aos altares o progresso. E é que assim que muitos se sentem perdidos, porque o que continua a aparecer muitas vezes, a ser sugerido também na igreja, nas pregações, está ligado a outros valores e eles não reconhecem na igreja estes valores. E é que assim Sílvia Cardoso,
que poderia ter seguido esta tendência, vai descobrir que afinal Deus é amor e que ela, com todos os seus vícios, nisso ela é extremamente humilde, reconhece constantemente que errou, que se enganou, custa-lhe, mas reconhece. Ela, por exemplo, na discussão que tem com o cardeal Cerejeira a propósito da Quinta do Bosque, em Lisboa, onde ela tinha ido estabelecer os retiros de forma continuada. Portanto, vem a mulher lá dentro do Liminho para Lisboa, a capital, fazer retiros e vem para um mundo que é altamente clericalizado, onde está o centro da igreja, e vem esta senhora dizer que vai revolucionar tudo e que vai fazer retiros. E o cardeal tinha aceito esta proposta, tinha libertado a Quinta do Bosque para que ela levasse aí a cabo os retiros. Ela tem primos e primas em Lisboa que contacta e, portanto, os primeiros convidados para os retiros é gente com alguma envergadura no palco social, mas ela vai logo desconcertar e o Sr. Cardeal não vai perceber muito bem estas lógicas quando começa a convidar para os retiros exatamente as pessoas que convidava em Passos de Ferreira, convidava no Porto, que são, é verdade, gente do ponto de vista intelectual, de formação, etc., de topo, mas vai convidar também os jornaleiros em Passos de Ferreira, uma parte deles não sabe ler e escrever, e de repente ela anda atrás deles a dizer, não, agora vão 3 dias para casa e vão fazer exercícios espirituais. Leva mulheres a fazer as mulheres que andam no campo, em Passos de Ferreira, mas também as mulheres operárias. Aqui assim do Porto, um dos grupos que ela leva são mulheres operárias. Aquelas que, nesta escala social toda, estão lá bem no fundo. Porque os operários eram uma coisa, agora mulheres operárias eram outra. E ela vai convidar estas pessoas e às vezes vai esperar por elas à saída do trabalho e dizer assim, então ainda não foste, tens que ir. E eu quase que obriga as pessoas, não é? Devia ser bastante difícil lidar com ela. E leva constantemente estas pessoas, claro, depois as pessoas diziam, pois, a gente vai à casa do Falcão e tem uma malga de vinho, tem pão com marmelada, tem pão com presunto, tem isto, tem aquilo, portanto há aqui assim, não é? Mas ela não o faz para comprar as pessoas, ela faz porque reconhece que estas pessoas precisam de comer, porque se come mal, e ela tem essa noção. Portanto, é o que eu digo, sai dentro de casa, vai para o mundo à sua volta e reconhece esse mundo. Não há muitos que o façam. Não há muita gente a fazê-lo. Porque há alguns que conhecem isso em termos teóricos, mas depois não fazem mais. E ela fala. E quando o cardeal patriarca começa a descobrir, o cardeal Cerejeira começa a descobrir que aquilo está a ficar em antro, a Quinta do Bosque em Lisboa, vai para lá todo o maltrapilho, ela passava nos armazéns do Chiado e noutros em Lisboa e convencia as caixeiras que tinham que ir no fim de semana à Quinta do Bosque. E as senhoras ficavam todas contentes, porque eram tratadas de um modo que ninguém as tratava, e depois começavam a ouvir umas coisas. E ela ia rebatendo o que lhes tinha para dizer e ia convidando pessoas para falarem. Isto começa a parecer demasiadamente subversivo. Depois faz uma outra coisa. Conforme ela aqui assim no Porto criou um lar, aqui no Porto e em mais sítios, em Lisboa também o fará. Algumas tentativas que depois não resultam, mas ela pelo menos tenta, que é retirar mulheres da prostituição. É pensar que uma mulher, por exemplo, no Porto, que está desempregada porque trabalhava como criada num sítio qualquer, como empregada, como isto ou como aquilo, se ficar na rua, vai de certeza cair na prostituição. E o que ela faz é estabelecer casas de permanência temporária para estas mulheres, para elas resolverem o problema ou voltarem para as suas terras,
ou encontrarem um novo emprego, mas para terem aqui assim um espaço que as suporta. Em Lisboa, acha que aqui a casa, não é onde se fazem os retiros, na Quinta do Bosque, tem uma quinta imensa, que serve para tudo isso. Agora imaginem o que é na sociedade de Lisboa, na sociedade portuguesa, mas na sociedade de Lisboa, destes anos 30, por exemplo, de repente o Sr. Cardeal virem dizer, ou 40, virem dizer que há mulheres de má vida que estão na casa da Quinta do Bosque. E o Sr. Cardeal contou isto, não é? Porque fez uma coisa que deve ter custado muito a ela, que foi prescindir dos serviços de Sílvia Cardoso, chamar uma sobrinha de Sílvia Cardoso, pois a diplomacia, não é? Da Igreja, chama uma sobrinha de Sílvia Cardoso, portanto, uma filha da irmã, aliás, duas filhas, duas sobrinhas, para irem sobrinhas que estavam completamente convencidas daquilo que a tia propunha, e aqui ela trabalhou muito nesta rede familiar de parentesco e, portanto, eu imagino que a família já estava farta de ouvir os mesmos, não é? Os mesmos apelos, a mesma vontade, e são estas que vão ficar em Lisboa com a responsabilidade. Isso doeu muito, ela em vários momentos acerta isso, mas diz se é esta a vontade de Deus, está resolvido. É extremamente obediente à Igreja, o Cardeal Patriarca assim disse, mas não deixa de escrever uma carta que eu acho que é uma carta como pouca gente escrevia. É escrita de uma mulher educada, sem dúvida, mas ela põe os pontos nos is e explica que ele não tem razão, quem tem razão é ela, mas ele é o cardeal e ela obedece, e eu acho muito interessante que não fica a moer aquilo, a falar mal, a dizer, não é? Vai seguir outros caminhos, vai fazer outras propostas. Há uma outra, já passei tempo, há uma outra tendência, e ela teve aqui assim uma que eu não gostaria de não deixar de dizer, porque ela se considera assim a primeira das servas, juntamente com o primeiro dos servos, que é o cunhado, daquilo que é a Liga dos Servos de Jesus, que é fundada por alguém com quem ela simpatizava e tinha muita empatia, Dom João de Oliveira Matos. E na abertura da primeira comunidade no Rochoso, na Guarda, Dom João de Oliveira Matos, agora eu tenho mesmo que me calar, mas Dom João de Oliveira Matos tinha uma preocupação muito grande com a oração, e aqui encontra-se com Dona Sílvia, mas com uma oração que tem que ser uma tradução na ação. E então Dom João de Oliveira Matos dizia: diz-me como rezas, dir-te-ei como vai a tua fé. A Bispo Auxiliar de Guarda, Dona Sílvia vai lá correr várias vezes, dá um impulso grande para essa obra, em que é muito importante a questão da oração, é central. Ela passava horas em frente do sacrário, passava horas em adoração, e por isso muita gente achava que era louca. Tem alguns escritos que, certo, para quem lida muito com escritos de místicos e de outros que têm visões, serão fáceis de digerir, para mim nem por isso, mas que traduzem estas características, e o despojamento muito grande, o trabalho. Uma mulher que trabalha todo o dia. Chegou no Vidago, agora vou mesmo falar, chegou no Vidago quando realizou retiros no Vidago, nos hotéis que ela convencia que na época baixa, acabada a época alta, na época baixa podia-se lá realizar retiros, e convencia as pessoas
E um dia está num desses retiros, isto é um testemunho, está num desses retiros e olha para o pessoal que estava a trabalhar e diz: e vocês não foram ao retiro? Não, nós não podemos ir, que estamos a trabalhar. E ela diz: é? E o que é que ainda há para fazer? Tem que fazer camas, tem não sei o quê, não sei quantos. Ela diz: sigam todos que eu fico a fazer. E fica ela a fazer as camas e a fazer a limpeza que ainda faltava fazer para as empregadas do hotel poderem ir ao retiro. Neste sentido, ela provavelmente foi super inovadora, andou à frente do seu tempo bastante, noutras questões era muito mulher, ancorada nos preconceitos do seu tempo, provavelmente, não é? Que eram comuns. Com o tempo, esta fotografia, aqui não sei o que é que me aconteceu. Aqui estava a família, afinal estava aqui a família, há um bocado esquecido, não é? Mas reparem o quadro, não é? Deste grupinho, de que vão ficar estas duas irmãs, os outros vão desaparecer, portanto ela lidou com a morte bastante cedo, foi a do noivo, foi a do pai, são de três irmãos, tudo num espaço de 12 anos, hoje estaria cheia de remédios e seria um problema terrível na nossa sociedade. Ela resolve tomar nas mãos a sua vida não é? E esta menina tão bonita depois vai aparecer, eu isso não pus aqui essa fotografia, vai começar a aparecer com um ar muito pesado, com casacos muito compridos, com ar, que isso não lhe interessa nada, ela que investia na forma de vestir e depois deixa de ter isso. E as pessoas acusam na sociedade portuense por causa disso. Anda vestida, parece um fantasma, parece isto, parece aquilo. E alguns depois sabem que ela, às vezes, dava o seu próprio casaco quando ia no comboio, porque havia alguém que precisava de ser vestido, e depois se lhe diziam alguma coisa, ela dizia: não há problema. E realmente não havia problema, porque havia sempre um amigo, uma conhecida, um familiar que imediatamente a vestia. Mas também porque muita gente espontaneamente lhe fazia ofertas, não é? Quando ela realizava coisas para as quais não tinha dinheiro, e dizia: mas não pode abrir hoje os retiros porque não há dinheiro, as pessoas vão comer o quê? Não se preocupem. E passado um bocado começavam a chegar as dádivas, não é? Para que isso acontecesse. Isto é um quadro rápido em que faltam muitos elementos que me preocuparam na preparação, mas realmente é o que dá. A gente meter-se um outro dia a falar sobre uma mulher em finais do século XIX, primeira metade do século XX, e que se aproxima muito de outras senhoras, de outras mulheres, das quais eu tenho memória, e que foram extraordinárias para o seu tempo. E há bocado eu nomeei só a Maria Lamas, mas poderia ter nomeado uma série de outras, mas também podia nomear operárias de fábricas de confecção aqui assim do Porto, que são contemporâneas desta senhora e que também foram extraordinárias no seu mundo, que revolucionaram o seu mundo. Penso que no processo de canonização se tem dado muita atenção às coisas mais ao estilo das virtudes do século XVII, do que propriamente desta, mas isso agora é uma opinião minha, porque o processo está todo muito montado em torno daquilo que são as razões para uma canonização, tal qual o Concílio Tridentino as determinou, e não propriamente pós Concílio Vaticano II, mas isso já será uma opinião minha e não propriamente, enfim, outra vez meter a foice em seara alheia. Esta é a explicação desta senhora, que, pelos vistos, tem algumas hipóteses de vir a estar nos altares, mas que é tão interessante quanto todas as outras do seu tempo, acho eu.
Muito obrigado pela intervenção. Eu estava agora a ouvir a parte final e, de facto, ouvi a intervenção com muito gosto e com muita curiosidade ao mesmo tempo, porque eu não sei nada de Silvia Cardoso, mas, de facto, fui ouvindo, não tanto recentemente, mas um pouco mais atrás, por algumas proximidades, algumas coisas, e, de facto, sempre ouvi falar sobre ela com, a meu ver, com excessiva unção. Acho que vai um pouco ao encontro daquilo que nesta parte final dizia e que no fundo, porventura, pode abrir para um outro tipo de abordagem em torno da figura. Muito bem, passaríamos então agora à segunda parte do nosso encontro, da nossa sessão, com as perguntas, com as observações dos presentes, tanto aqui na Catedral como aqueles que estão em casa. Para quem está em casa, recordo que podem perguntar através do chat, podem também podem também usar da palavra, mas para isso temos que libertar aqui os microfones. Muito bem, neste momento também já estão os microfones acessíveis, se quiserem intervir. Muito bem, creio que então poderemos concluir a nossa sessão. Obviamente agradecer à professora Osvaldo por partilhar connosco e, ao mesmo tempo, anunciando a próxima sessão. No dia 2 de setembro será abordado o tema Lúcia de Jesus, só Deus sabe o que sou. Estará connosco para abordar o tema José Rui Teixeira. Como tinha dito já no início do nosso encontro, da nossa sessão, durante o mês de agosto interrompemos em virtude das férias. Muito boa tarde a todos e muito obrigado.